Às vezes chega a ser assustadora como a obra dessa autora se entrelaça com algumas coisas da minha vida. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a outra filha da Annie Ernaux, que acabou de sair no Brasil, saiu agora em 2023 pela Fósforo, que é a editora que, a casa editorial da Annie Ernaux no Brasil, que publicou todos os outros livros dela, a Prêmio Nobel de Literatura de 2022, com mais uma tradução da Marília Garcia, que traduziu aí boa parte dos livros da Annie Ernaux publicados no Brasil. O projeto editorial continua como os outros livros, quem já leu os outros livros reconhece essa identidade visual, né? Sempre com o nome dela aqui embaixo, né? Às vezes nesse formato, às vezes em outro, o título, né? E uma foto sempre do arquivo pessoal dela. E como sempre, ela é muito sucinta, né? Um livro bem fininho, o livro tem apenas 64 páginas. Mas antes de saber do que se trata o livro e falar um pouquinho das minhas impressões de leitura, eu vou pedir o pacotão que eu sempre peço pra você aqui, que é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, comentar aqui no vídeo se você gosta dessa autora, se você tem interesse em ler, se você já leu, o que você leu, etc. E para você assistir mais vídeos, para você interagir cada vez mais com o canal. Quanto mais minutagem, quanto mais interação, quanto mais compartilhamento, para o canal é melhor e faz com que a plataforma entenda que o canal é relevante. Aqui na descrição do vídeo você encontra o botão Valeu, que você pode colaborar com qualquer valor aqui para o canal, caso você queira, caso você possa. Se não, é só aí assistir ao vídeo e fazer esse engajamento aí pra gente, pra ajudar que o canal cresça. Gente, a Annie Ernaux, pra quem já leu, percebe, a obra dela tem uma certa unidade, ali, porque a Annie Ernaux, ela parte do biográfico, do autobiográfico, para contar coisas da sua família, mas também coisas sociais. É por isso que a obra dela, às vezes, é chamada de uma autobiografia social, porque ela consegue entrelaçar essas questões pessoais com contextos sociais bastante específicos numa França ali do interior, de uma classe trabalhadora, e em alguns momentos ali muito dos anos 40, 50, 60, até 70 do século 20. Claro que ela vem depois, ela vem até o século 21 em outros livros, mas quando ela vai retratar a questão da família, especificamente da família, ela vai para essa região, ela que é da Normandia. São duas cidades que aparecem com maior força, que é Yvetot e Lillebonne, e também às vezes Rouen, que é a capital, e também em alguns momentos em Paris, Rouen, capital da Normandia. Então é por ali que se passam as histórias dela. Muita gente diz que a obra dela é autoficção, porque a partir de uma autobiografia ela cria ficção, ela diz que não, que é tudo verdadeiro. A gente não vai entrar nesse debate, nesse mérito, para saber quem tem razão, se é ela, se são os críticos, mas ela trabalha muito fortemente o real, então ela está muito calcada na realidade, no biográfico, no histórico. E fazendo isso ela dá voz não só a ela mesma, mas a olhares de pessoas cuja história com H maiúsculo não traz. São essas pessoas do interior, essa classe trabalhadora, essas pessoas dessa região que às vezes são avaliadas ou julgadas pela variação linguística dela, pela classe dela, pela pobreza, por não ascensão social, entre outras coisas. Então é como se ela trouxesse um foco, uma câmera, para essas pessoas que geralmente não são escutadas ao longo da história, ou que não tem as suas histórias contadas, pelo menos na maior camada. E é justamente o que ela faz aqui, entrelaçar a questão social e individual a partir de uma marca familiar. Quando ela era criança, ela ouviu uma conversa da mãe com uma tia falando de uma filha que a mãe teve e que morreu aos 6 anos de difteria. Ou seja, seria uma irmã mais velha da Annie Ernaux, nasceu antes da Annie, morreu até antes da Annie nascer. Mas aí a grande questão, que como a família dela era uma família pobre, que fez empréstimos para criar uma espécie de mercearia, uma vendinha,
no bairro onde eles moravam, um bairro de classe trabalhadora, né, não teria condição de sustentar 2 crianças. Então, muito provavelmente, se essa menina tivesse sobrevivido, a Annie Ernaux não teria nascido. Essa menina tinha o nome de Ginette, como eu disse, ela morreu de difteria numa epidemia que deu de difteria quando ela era criança, né? E ela, pobre, sem muito conhecimento e também não muito acesso à vacinação, etc. A vacinação obrigatória vem alguns anos depois. E simplesmente então a menina ela morre, né? E é um assunto interdito em casa, assim, ela não descobre porque os pais guardaram esse segredo dela, não falaram pra ela. Inclusive tinha uma foto da mãe com essa menina, com a Ginette, um porta-retrato, e a Annie sempre achava que era ela que estava na foto, mas era a irmã. Então, assim, havia fotos com a irmã, mas não havia menção. E ela escuta essa conversa e traz aquilo pra ela. E os pais sempre nunca falaram, era um assunto realmente que eles não queriam falar a respeito. E outras pessoas da família falavam com ela a respeito. Mostraram, por exemplo, acho que uma tia mostrou um álbum de fotos, falou, essa aqui é a sua irmã, a mãe estava perto, tentou disfarçar. E assim, nunca falaram mais sobre o assunto. E ela vai reconstituindo isso justamente para mostrar toda a história da família, a dificuldade da família em instalação, né, nessa cidade, das dificuldades de manter uma filha, das dificuldades de criação e de como os pais, então, depois tiveram a Annie e como eles colocaram esperanças muito grandes nela para que ela conseguisse ser alguém na vida, para que ela não precisasse trabalhar, ajudar dentro da lojinha, como filhos de outras pessoas faziam, né, para poder estudar, porque ela ia estudar e ia ser diferente, ia dar orgulho para a família, né? Então, assim, e na verdade era uma coisa meio dúbia, porque ao mesmo tempo também achavam ela arrogante, porque ela já se julgava num patamar acima, né? Então, assim, a relação dela com a família tem muito isso. Os pais botaram muita expectativa para que ela saísse, ela ascendesse socialmente, mas ao mesmo tempo, quando ela tá num entrelugar aí para ascensão, há uma certa briga no sentido em que você já não nos reconhece mais como progenitor, não como progenitores, mas da sua mesma classe, né? Isso não fica tão claro aqui nesse livro. Essas associações que estou fazendo são associações com as outras obras dela, né? Para quem aí quer se aventurar na obra dela, tem o livro aí O Lugar, eu comecei por ele e eu acho que ainda é o que eu mais gosto. É um livro incrível para mostrar essas questões. O livro A Vergonha também, para mostrar essa questão aí dos pais. Os Anos também é um livro assim. Os outros já tratam um pouco mais da adolescência, da juventude da Annie Ernaux, né? Que é o livro, por exemplo, O Acontecimento, que é sobre um aborto. E também os livros Paixão Simples, ela já adulta, e O Jovem também, que são os livros publicados dela no Brasil. E o livro traz sempre uma outra foto e dá esse impacto do real na narrativa, né? Então você fala assim, nossa, não que a ficção não seja forte, a ficção é muito forte, a ficção às vezes pode trazer até mais da realidade. Mas uma foto ou outra que aparece sempre dá aquele impacto, né? Eu não vou mostrar as fotos, tem a foto da capa que vocês já viram, né? Mas tem mais uma ou duas aqui dentro, e do lugar onde elas moravam, na casa. Então tem assim, algumas imagens do local que é sempre bem legal para situar na cabeça, né, a história. Então ela constrói não só a história da irmã, essa história curta de 6 anos da irmã, mas que reverbera de alguma maneira no resto da vida do casal e da própria Annie Ernaux, mesmo que ela saiba muito pouco da irmã. E também reconstrói a sua própria trajetória, porque esses ecos da morte da irmã estão diretamente ligados com a própria vida da Annie. Então, durante o livro, algumas vezes ela se dirige à irmã, como se ela escrevesse o livro para a irmã. E às vezes é até complicado, que chamar ela de irmã, ela se sente estranha, falar nossa mãe, ela não consegue, porque ela não cresceu junto, não tem essa questão da irmandade, né? Mas olha só algumas coisas legais que ela fala aqui. Você ficou para sempre com 6 anos e eu avancei no mundo cada vez mais, com meu duro desejo de durar. Definição que encontrei aos 20 anos num poema de Paul Éluard. A única coisa que aconteceu com você foi a morte. Outro trecho. Enquanto você era a tristeza deles, eu sabia que era a esperança, os problemas e acontecimentos da vida deles, da primeira comunhão ao término da escola, seu triunfo.
Eu era o futuro deles. E para vocês verem como tem um peso, quando ela descobre, quando a mãe fala isso, né? Quando ela ouve a conversa da mãe, a mãe fala assim: ah, aquela era boazinha, ao contrário dessa aí que é uma capetinha. Ou seja, além de tudo, ela é comparada à irmã falecida como se a outra era boa, a anjinha, a dócil, a correta, e ela, a Annie, fosse a estragada. E por que eu falei no começo? Porque algumas coisas da vida da Annie Ernaux se entrelaçam um pouco com a minha, assim, às vezes é assustador até, né? Porque já aconteceu em outros momentos, eu acho assim que pode acontecer com muita gente, eu acho que é por isso que os livros da Annie Ernaux são tão assim, nessa linguagem tão direta, é uma linguagem muito acessível, muito direta, muito pontual, mas às vezes seca, né? Atrai muitos leitores, e ela faz associações que, apesar de falar de uma realidade muito própria, do interior da França, de uma classe trabalhadora, é uma realidade que pode ser transposta para muitos outros lugares. Né? Há muitos lugares, guardadas as devidas diferenças, que passaram, né, pessoas que passaram pelas mesmas condições. Mas eu acho que em alguns momentos isso extrapola. Teve um outro livro, quando eu fiz aqui a resenha, eu falei que o livro me marcou muito, que foi Paixão Simples, porque eu me vi mergulhado naquele livro, vivendo as mesmas coisas que ela viveu. E aqui é impressionante porque, e aproveito agora para fazer um merchan, aqui vou colocar a capinha para vocês aqui. Eu recentemente lancei meu livro O Descobrimento do Brasil, um livro de contos, saiu pela Patuá. E um dos contos, que é o único, assim, realmente com um pé calcado no biográfico, em algumas coisas da minha vida, é o conto que se chama Memórias sobre uma Garota Morta. E eu escrevi esse conto sem ter a menor consciência dessa história da Annie Ernaux, que eu só fiquei sabendo agora. Esse livro foi publicado na França em 2011, mas só saiu agora no Brasil. Eu não tinha ouvido falar desse livro ainda, embora na minha última viagem para a Europa eu fui para a França e comprei alguns livros da Annie Ernaux em francês que não tinham sido publicados em português, mas não foi o caso desse. E eu escrevi esse conto, que até já saiu numa edição independente, né? Esse conto saiu pela primeira vez em 2018. E eu falo sobre a questão de uma irmã minha, de fato, né? Que não durou 6 anos, não morreu de difteria, mas que foi natimorta, durou em torno de 8 minutos, né? Foi na noite de Natal. Um acontecimento bastante interdito assim na família, a gente não fala a respeito também, mas é visível, assim, dá pra captar nos olhos dos meus pais, né, e a tristeza quando chega a data, por exemplo. Eu não falo sobre isso com muita gente, mas agora eu tô externalizando por causa da literatura, né, a literatura acho que faz com que a gente exorcize alguns demônios. E assim, e nessa mesma questão, a Annie Ernaux também fala de ver dessa coisa que é não verbal, mas sentir a presença da ausência dessa figura que era para ser irmã, que talvez ela nem existisse por conta disso. E isso eu vi em casa, isso eu captei muito cedo, sabe? Apesar deles não falarem muito, o resto da família falava sobre isso e eles não falavam, então assim, eu estabeleci muitos paralelos aqui com a minha própria história, né? Eu não sou uma pessoa muito mística, eu sou uma pessoa bastante cética, mas eu cheguei a sonhar que a minha irmã, com ela adulta, né, me pedindo para escrever uma história sobre ela, porque justamente negaram a existência para ela e eu não poderia negar a existência dela nas páginas de um livro, já que eu criava personagens, então por que eu não poderia criar uma existência para ela? Então esse livro ele me marcou muito, assim, tanto em beleza, quanto em tristeza, quanto em reflexão, sabe? Então eu não sei se para todo mundo vai ter essa mesma dimensão, né? Mas talvez, né, vocês gostem por ter outras dimensões e fazer correlações com outras coisas, né? Mas fato é que a obra da Annie Ernaux é uma obra que para muito de pé. É uma obra incrível, assim, fico até chateado de nunca ter conhecido antes, né, a Annie Ernaux, mas realmente ela tinha sido publicada muito pouco no Brasil antes do Nobel, e ela veio para a Flip em 2022, aqui para o Brasil, né, então, e desde então tem saído muitos livros dela, eu acho que esse é o segundo livro dela no ano, então, assim, e eu vou ler toda a obra dela, assim, penso até se um dia eu for fazer um pós-doutorado, não sei se eu vou para essa área, se eu vou
continuar estudando literatura, não. Continuar estudando literatura eu vou. Eu só não sei se eu vou estudar ainda essas questões autobiográficas, mas se eu for, eu quero estudar Annie Ernaux porque eu acho que é uma das obras mais encantadoras pra mim dos últimos anos. É isso, gente, que coisa, né? Então, o tom tá um pouco taciturno aqui, mas me desculpem, mas é porque realmente o livro mexeu bastante comigo. Antes de terminar, eu gostaria de fazer mais um pedido para vocês. Se vocês forem comprar pela Amazon, usem qualquer coisa, seja livro ou qualquer outro produto. Use o link que está aqui na descrição do vídeo, porque a gente ganha uma comissão. Você não paga nada mais por isso e você colabora aqui com a Acrópole. E também nós temos dois links aqui na descrição do vídeo. Um que é para o grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura, que a gente se reúne uma vez por mês para discutir uma obra previamente escolhida. E também o link para o nosso canal do Telegram. Lá no Telegram eu compartilho notícias do mundo literário, compartilho vídeos, compartilho promoções de livros principalmente, né? Então se você quiser dar uma economizada, participe lá do nosso canal no Telegram. Lembrando que nós temos o Instagram e tem conteúdo lá todos os dias. E no mais, gente, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!